A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos um resumo da Escola Bíblica Dominical. E temos como tema aqui no trimestre, nesse terceiro trimestre, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. E temos hoje a lição de número 6, que será dada agora nesse próximo domingo, que tem como título a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. E o que fala sobre pecado? O que é pecaminosidade? A palavra de Deus fala que pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E o estudo, ou a doutrina que estuda o pecado é a hamartiologia. Essa palavra vem da palavra hamartia, que é uma palavra grega, que significa errar o alvo. Errar o alvo significa sair da vontade de Deus. E como diz o texto, no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também fala alguns adjetivos que exemplificam o que é pecado. Pecado nada mais é erro, iniquidade, maledicência, maldade, perversão, sedução, rebelião. Tudo isso indica o que é pecado. Mas a palavra de Deus, através do teólogo Philip Schaff, ele diz que pecado nada mais é do que errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente fica triste. Quando a gente erra o alvo, a gente perde a direção. É isso que acontece com o homem que peca contra Deus. E de onde veio o pecado? De onde veio o pecado? O pecado originou-se aonde? O pecado surgiu no céu. No momento em que Lúcifer, o anjo ou o querubim ungido, aquele que vivia nas pedras afogueadas, aquele que sua roupa era de pedras preciosas. Chegou um momento que a palavra de Deus fala que encontrou iniquidade em seu coração. E ele quis ser maior do que Deus. E ele falou que queria subir acima do céu, onde Deus mora, e colocar o seu trono. Aí veio a soberba e o orgulho. Aí veio a rebelião lá no céu. Com isto, veio a separação também do querubim ungido, do céu e da presença de Deus. E Deus o expulsou e com ele veio a terceira parte ou a terça parte dos anjos. O acompanhou. A partir daí, esses anjos caídos passaram a ser demônios que vinham atormentar, que veio perturbar a ordem da obra-prima de Deus, que somos nós, os seres humanos. E através do pecado no céu, que originou-se no céu através da rebelião de Satanás, de Lúcifer, ele, descendo para a terra, veio agora tentar a obra-prima de Deus. Através de quem? De Eva e através de Adão. No momento em que ele começa a uma conversa com Eva e começa ali a enganar. Começa ali com a sua esperteza, com sua sagacidade, enganar a Eva. E ali naquele momento, quando Deus havia já falado para Adão e Eva que não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Que no momento em que comesses, iriam morrer. E eles comeram. E ali tornou-se o que se chama hoje, o que nós chamamos hoje, o pecado original. O que aconteceu ali no Éden. E esse pecado nos alcançou. Como diz no capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E na leitura da lição diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Ou seja, o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado de Satanás e o pecado original ali no Éden, entre Adão e Eva. E Deus não nos deixou ao léu. Deus não nos deixou ao bel prazer. Não. Deus, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele ali faz uma alusão a Cristo Jesus, quando ele fala da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. Ali é a primeira alusão do Filho de Deus, o ungido, o Cristo, que iria vir para acabar com a separação entre os homens e Deus. Porque assim como o pecado entrou no mundo por o homem, se fez necessário que por o homem também houvesse a reconciliação
pela obediência no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. O pecado do Éden, o pecado no céu, não fez com que a raça humana viesse a ser extinguida. Deus trouxe a provisão de Deus é enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, sem mancha, sem rugas, sem pecado, e morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como está escrito no capítulo 6, versículo 32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então, Cristo veio nos libertar de quê? Do pecado que estava impregnado em nossas vidas. O pecado é a causa de nós não termos uma comunhão com Deus. Mas no momento em que nós aceitamos a Jesus, quebra-se a maldição do pecado. A maldição hereditária que veio lá do Éden. No momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, nossa vida. No capítulo 1, versículo 12 de João, diz que a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E no capítulo 4, versículo 12, eu vou ler aqui na Bíblia, 4:12 de Atos dos Apóstolos, diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele tem o poder de quebrar, de nos levar. Ele é o passaporte que nos leva até o céu, que nos leva de novo à presença do Senhor Jesus, onde abundou o pecado, através de Adão, superabundou a graça de Deus. Então Deus nos deu a provisão. No capítulo 17, versículo 30 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Se arrependam de quê? Do seu pecado. Então a martiologia, que estuda o pecado, a doutrina do pecado, ela nos ajuda a compreender que o homem sem Deus está no caminho da morte. Mas no capítulo 3, versículo 16 de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe, que neste domingo você possa ter uma aula abençoada, junto com os outros irmãos, e possamos aprender que o caminho, a verdade e a vida é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe.